Nos dias de hoje, com a correria do dia a dia, congelar alimentos tornou-se uma prática comum e também uma alternativa saudável. Mas ainda surgem algumas dúvidas como: é mesmo saudável? É mesmo econômico? Como pode ser feito? Perde nutrientes? Para esclarecer todas essas dúvidas, será que perde nutriente? Nós recebemos aqui, nos nossos estúdios da TV Mais, a nutricionista Renata Graziella. Boa noite, doutora. Boa noite. Eles são saudáveis e econômicos ou são mais saudáveis e menos econômicos ou muito econômicos e pouco saudáveis? Boa noite. Boa noite. Dependendo dos alimentos, se utilizar a técnica adequada, alimentos saudáveis, ele pode se tornar uma boa ferramenta. Por exemplo, arroz integral, feijão, carnes magras, legumes, caldos de legumes, temperos naturais. Então, seria uma boa alternativa. Econômico, de certa forma, sim, porque não existe desperdício, porque nada é jogado fora, então tudo é reaproveitado, congelado, e não tem exageros, porque descongela a porção adequada para consumir. E as supostas sobras voltam, podem ser congeladas novamente? Na realidade é assim, utilizou o alimento, preparou, cozinhou, ele precisa ser resfriado na geladeira ou num recipiente que tenha gelo, porque resfriar bem o mais rápido possível para não perder o sabor e já armazenar a porção certa. Se é para uma pessoa, determina para aquela uma pessoa. Se são para duas, aí assim vai. Então, não deixar lá exposta, misturar com outros alimentos, depois congelada. Aí não... Então, descongelar a porção que vai ser consumida. Exato. Não é? E se sobrar, não pode voltar para congelar de novo. O ideal é assim, fez a mais, então já reserva aquela parte que vai consumir no momento e aquela parte que vai congelar. Aí sim. Tá. Eles são produtos que emagrecem, que não emagrecem, que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então, assim, é um aliado no emagrecimento, desde que, assim, utilize esses alimentos saudáveis, legumes, carnes magras, arroz integral, batata doce, cremes de legumes, cremes com quinoa, com aveia. Então, aí pode ser uma alternativa saudável, sim. E aí, qual que é a dica? A porção adequada. Então, assim, não adianta congelar meio quilo de comida e comer tudo. Então, assim, tem que saber a prescrição, claro, o que a nutricionista recomendou, para quantas pessoas são e porcionar em tamanhos menores. Naquela euforia do congelado, tinham aquelas senhoras que vinham cozinhar para a semana toda, às vezes até para 15 dias, sim, e congelava tudo, aquela coisa toda. Esse congelado feito em casa, ele é melhor, igual ou pior que o congelado comprado pronto? Ah, ótimo. Então, assim, se você faz o congelado em casa, ou até de empresas que têm essa filosofia de ser saudável, eles vão utilizar temperos naturais, alho, cebola, menos sal, pouco óleo. Então, aí pode ser uma alternativa. Então, assim, qual que é a diferença desse de mercado? Esses, assim, ultraprocessados, eles têm muitos conservantes para durar muito tempo. Eles podem ter gordura trans, que é a gordura vegetal hidrogenada, que faz aumentar o colesterol ruim, diminuir o bom. Então, o que a gente precisa é o contrário disso. E muito sódio, que é o sal, em excesso. Então, essa que é a diferença. Agora, todo alimento pode ser congelado? Do ponto de vista de segurança alimentar, não teria problema. A questão é que alguns não são indicados pela textura, pelo aspecto que fica, pela qualidade mesmo. Que às vezes eles soltam muita água, a hora que você vai descongelar, fica um aspecto feio. Então, por exemplo, o ovo não é indicado estar congelando, a não ser que seja numa preparação. Colocou numa torta, colocou em alguma massa integral, colocou junto com uma batata doce para fazer um nhoque, então não teria problema. Agora, se for ele separado, não. Outro que não é indicado, a batata inglesa, aquela mais comum,
ela tem bastante água, então não fica com o aspecto adequado. E a validade deles é diferente um do outro. Um alimento dura X, o outro dura Y, não é isso? Em média, os alimentos congelados, assim, sem esses conservantes, eles duram de 3 meses a 6 meses no freezer, no congelador. E a melhor maneira de descongelar é aos pouquinhos. Você pode tirar do freezer 12 horas antes do consumo, põe na geladeira. Deixar na geladeira e aí esquentar somente na hora. Ou se não deu tempo, estava corrido, peguei direto. Pode pegar direto e já esquentar no micro-ondas, no forno, banho-maria, qualquer que seja a técnica, pode ser direto. Quer dizer que depois da comidinha feita na hora, como se diz aí na gíria das donas de casa, é uma opção, Sim. o congelado, não é? É uma alternativa, sim. Boa. Uma alternativa boa. Melhor que o fast food. Na realidade, assim, se for esse congelado dessa maneira, ele vai ser melhor. Qual que assim, a vantagem em relação ao emagrecimento? Se a pessoa não está reeducada, ela se depara com um banquete na frente dela, com um monte de alimentos, então é mais difícil dela ter esse controle de aquela porção. A partir do momento que ela congelou e tirou aquela porção daquele tamanho, ela vai consumir só aquilo. Tá ótimo. Tíssimo, já deu até fome. Vamos já jantar com mais apetite. Obrigado por ter vindo, doutor. Eu que agradeço.